do Crente Docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou Roberta Galvão e estamos estudando a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A editora é a CPAD. E hoje teremos a lição de número 5, que tem por título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Eu gostaria de inicialmente agradecer aos meus pastores, em especial ao meu esposo, o pastor André Galvão, por todo o incentivo que ele me dá na área do ensino, e também ao pastor Edivanei, pela honrosa oportunidade. O textório da lição traz em Lucas, capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza, ou seja, torna sagrado a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Temos como objetivos nessa lição entender que precisamos refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo para combater a cultura de morte através dos princípios da Palavra de Deus. Como introdução, nós precisamos enfatizar que Deus é o único que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida, como está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O problema é que nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais distante de Deus, com uma agenda completamente voltada contra a fé, a família e a igreja. Hoje temos visto uma sociedade, na nossa sociedade ocidental, uma imposição de ideologias anticristãs. O feminismo, o antipatriarcalismo, né? Uma autoridade religiosa, inclusive, recentemente afirmou que começar a oração com Pai Nosso pode ser problemático, pois remete a um controle opressivamente patriarcal da vida. Pode isso? Se tem uma oração quase que universal, não é feita por todos os segmentos cristãos, é o Pai Nosso, e ele fez essa declaração. Também temos sido, não é, bombardeados pela ideologia de gênero e o abortismo, que fazem parte desse pacote. A sociedade, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, está coisificando a vida e está se tornando cada vez mais insensível. E a igreja é uma das últimas barreiras a serem vencidas. Mas nós temos a promessa, e a promessa é feita pelo próprio Deus, o próprio autor da vida, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não podemos tomar a forma desse mundo. Essa é a proposta. Mas a palavra do Senhor nos diz: não vos conformeis com este mundo. Eu gosto muito de, ao ler a Bíblia, ao ler a palavra do Senhor, para que eu possa entendê-la completamente, fazer uso de outras versões. A nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, ela diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. A nova versão internacional, ela diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. A versão viva: não imitem a conduta e costume deste mundo. Então você, meu amado irmão, não tem desculpa para dizer que não entendeu a palavra do Senhor, não é? Este é o clamor de Deus. Para quê? Para que não vivamos como estão vivendo as pessoas do mundo. Para que tenhamos uma mente renovada. Para que possamos entender, né? E aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Saiba, o errado é errado.
ainda que todos estejam fazendo. E o certo é certo. Aí a frase que todos dizem, ainda que ninguém esteja fazendo. Mas eu resolvi mudar essa frase hoje, sabe por quê? Porque nós cristãos que estamos na batalha, não é, contra o mal, nós não estamos agindo dessa forma, nós estamos fazendo o certo, não é? Nós estamos buscando o certo. Então, o certo é certo, ainda que somente nós, cristãos, que amamos a palavra do Senhor, estejamos fazendo o correto. Tem duas frases de Martin Luther King que eu gosto muito e que são muito aplicáveis aos nossos dias. Primeira, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Nesses dias, nós temos que lutar as batalhas de Cristo, sabendo que elas não são carnais. E a outra frase é: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, nós não vamos nos calar. A igreja não vai ficar calada. Nós somos chamados por Deus para avançarmos. E como já está dita a promessa, as portas do inferno não prevalecerão, né? Nós estamos na luta, na guerra, na batalha, e nós somos mais do que vencedores. Billy Graham, ele tem uma frase maravilhosíssima que diz assim: quando a riqueza é perdida, nada é perdido. Quando a saúde é perdida, algo é perdido. Mas quando o caráter é perdido, tudo é perdido. A verdade é, meus amados irmãos, que nós temos sido bombardeados. Nós temos sido... as ideologias têm tentado avançar com força, né? E tentado entrar até mesmo na igreja. E nós precisamos ter cuidado. No Brasil, embora se diga um país, não é, cristão, com 87% da sua população cristã, no último censo do IBGE, em 2022, 87% da população tem, a mesma população que é cristã, não é, tem levantado uma crescente defesa em prol do aborto. Estatísticas da OMS, por exemplo, são aterrorizantes. Vamos a alguns números. 55 milhões de abortos ocorreram entre 2010 e 2014. Por ano, 121 milhões de mulheres engravidam sem querer. E mais de 60%, pasmem, abortam. Segundo o relatório da população mundial de 2022, divulgado pela ONU, metade das gravidezes não são planejadas. Outras estatísticas importantes. Em 2022, o número de mortes por aborto foi 4 vezes maior que mortes por doenças infecciosas. Mais que câncer, mais que Covid. 44 milhões de bebês foram mortos nos últimos 4 anos. E esse número vem se mantendo? Não. Ele vem crescendo. Ele está crescendo. Apenas para que você possa ter uma ideia e fazer um comparativo, uma comparação, na Segunda Guerra Mundial morreram 70 milhões de pessoas. A Covid-19, em 2 anos, ceifou 15 milhões de pessoas. E em 4 anos, 44 milhões de bebês foram mortos. O aborto é a principal causa-morte em 2022. No Brasil não é diferente. 1 em cada 5 mulheres com mais de 40 anos fizeram pelo menos um aborto em sua vida. Segundo a Comissão de Direitos Humanos no Senado, 100 mil abortos são feitos por ano. E aqui eu obtive esses dados do site legis.senado.leg.br. Eu, infelizmente, poderia passar horas e horas aqui dando estatísticas da morte. Mas também vale ressaltar que é uma falácia afirmar que onde o aborto foi legalizado, o número de abortos caiu, diminuiu. Mentira! Também é uma falácia dizer que onde o aborto foi legalizado, houve redução no número de morte materna. Falar em aborto é necessário citar também o rei da morte. Não sei se você já ouviu falar em Dr. Bernard Nightingale. Ele é um médico ginecologista norte-americano, não é que ele morreu em 2011, de origem judaica, e ele foi um dos principais líderes do movimento pela legalização do aborto. Ele dirigiu uma clínica especializada nessa prática,
E acreditem, a ele é computado o número de 75 mil abortos. De poderoso e reconhecido médico abortista, ele encontrou a Cristo e tornou-se um defensor da vida. Por que eu citei o Dr. Knightson? Porque ele usava números falsos. Quando ele defendia o aborto, ele, em suas palestras, e está lá no mesmo site do Senado brasileiro que eu obtive essas informações, e ele usava números falsos para justificar o aborto. E ele mesmo dizia, por que nós vamos corrigir essas estatísticas e trocá-las por estatísticas honestas, não é? Essa afirmação está lá na página do Senado, não é? E é muito interessante. Ele se converteu após uma experiência maravilhosa de ouvir o coração, os batimentos cardíacos do coração de um bebê, não é? Através do ultrassom. A tecnologia foi usada nesse caso a favor da vida. E depois que ele viu isso, que ele teve essa experiência, ele se retratou perante toda a sociedade médica e toda a sociedade vigente na atualidade. E aí ele inverteu, ao invés de dar palestras pró-aborto, ele passou a dar palestras pró-vida. Inclusive, ele, na ocasião, pediu a um amigo, que era também abortista, que durante o procedimento, ele fizesse uma filmagem, uma gravação, na verdade, daquele bebê no ato do aborto. E esse vídeo está registrado como O Grito Silencioso. Ele é de 1984 e você pode buscar aí na internet e você vai achar, né? Enquanto o médico tentava sugar aquela criança, enquanto o sugador ia se aproximando da criança, ele se movia de todas as formas, ele se agitava no ventre da sua mãe, porque ele estava entendendo que ali alguma coisa estranha estava acontecendo. E são imagens muito chocantes e muito tristes, não é? O tópico 1 da lição diz: a concepção de Cristo. Maria recebe a visita do anjo que anuncia o nascimento de Jesus e como seria sua concepção. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Que passagem maravilhosa, não é? Que momento extraordinário. Que graça Maria recebeu. O tópico 1.1 da lição, o anúncio do nascimento. Maria recebeu a visita do anjo que anunciou o nascimento de Jesus e, em seguida, como seria essa concepção? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Achei bonito que o comentarista, ele escreveu que o testemunho das escrituras de mulheres estéreis que vieram antes de Maria, né, que ficaram grávidas, preparou o mundo para receber o milagre da concepção de uma virgem. Por quê? Para Deus, nada é impossível. Nosso Deus é um Deus tremendo, né? Ele é o que dá vida, ele é o que pode colocar, né? A pastora Elisete, ela gosta muito de dizer que os pais fazem sexo, mas quem dá filhos é o Senhor, não é verdade? Então, a bênção do nascimento. Lá em Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, né? Então, nosso Deus é um Deus tremendo. E alguém pode estar se perguntando teologicamente, quando começa a vida humana? Na fase embrionária? Na fase fetal? Segundo o pastor Claudionor de Andrade, aos olhos do autor e conservador da vida, ou seja, para Deus, começa antes mesmo da concepção. E ele cita Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. A cultura da morte, inclusive um termo cunhado pelo Papa João Paulo II, que foi um ferrenho adversário do aborto. Né? A cultura da morte é uma imposição que quer formar uma nova ordem social a partir da desconstrução dos princípios cristãos.
É um projeto ideológico cujas ideias visam modificar o modelo bíblico, promovendo a legalização do aborto, a legalização da eutanásia. E aqui eu abro só um pequeno parênteses, né, para explicar que a eutanásia é aquele, as pessoas defendem, né, que é a morte sem dor, a boa morte. Ou eles usam até como um principal argumento que cada indivíduo ele deve ter o direito à escolha entre viver ou morrer com dignidade quando se tem uma enfermidade incurável, não é? Quando se tem um diagnóstico contrário que não se pode, que não se tem o que fazer. E aí tem o nosso pastor querido, que ele é conterrâneo nosso aqui do Rio Grande do Norte, não é? O pastor Elinaldo Renovato. Ele diz que defender a eutanásia é estar contra a vontade de Deus, não é? É um crime, na verdade, contra a vontade de Deus. É isso que está expresso no Decálogo e é contra o direito de vida de todos os seres humanos. Então, não se pode defender a eutanásia também. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que ele diz: há duas formas para viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. Outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. E o nosso Deus é o Deus que faz milagre. Então, a cultura da morte, ela estimula o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero. É a chamada eugenia. A eugenia consiste em uma série de crenças e práticas cujo objetivo é criar seres humanos ideais através do controle genético da população. A cultura da morte, ela também deprecia a maternidade, a fim de que a mulher não deseje ser mãe, que temos visto nos dias atuais, não é verdade? A mulher tem sido bombardeada, o feminismo tem bombardeado a mulher e a maternidade tem sido depreciada. É algo sem valor, é algo que desmerece a mulher. O direito da vida é substituído pelo direito da mulher sobre o seu próprio corpo, não é? Meu corpo, minhas regras. Quem nunca ouviu essa frase? Mas isso não é sobre a mulher. Isso não é sobre dignificar a mulher. É sobre uma vida promíscua que favorece prostituição, o aborto. Não é? É contra o discurso da sociedade patriarcal capitalista, onde a família e a igreja não devem ter poder sobre as pessoas, sobre o ser humano. Qualquer opinião que se levante contrária torna-se narrativa de violação da liberdade humana. É esse o tempo que nós estamos vivendo na atualidade. Meu corpo, minhas regras. Promovem o aborto, mas não dizem que as mulheres que abortam, e aqui eu busquei um vídeo do nosso pastor Silas sobre o aborto, são 4 vezes mais propensas a problemas psiquiátricos. São 9 vezes mais propensas ao suicídio. São 11 vezes mais problemas na segunda gestação. Meu corpo, minhas regras. Mas elas não realmente estão preocupadas com a saúde da mulher. Isso não se trata de saúde da mulher, não é? Se trata de uma agenda progressista contra os princípios cristãos. A prática do aborto. O aborto é a expulsão espontânea, que aí é um fato alheio à vontade da mãe. É um infortúnio, é um incidente ou provocado do feto, né? Antes que ele possa sobreviver no ventre materno. Eu fui pesquisar o bebê que nasceu, não é? O bebê mais prematuro, o menor bebê do mundo. Ele nasceu com 212 gramas. Se você pegar uma pequena maçã, era o peso do bebê. Mas após 13 meses, ele saiu do hospital e foi para o seio dos seus pais. Interessante que essa semana uma amiga chegou com uma foto, ela vivenciou uma experiência na China, acreditem, no Oriente, onde ela estava, o seu filho teve bebê, ela foi visitá-lo, né? Estava lá, sua nora, e antes de eles deixarem o hospital, havia uma festa para a família, para saudar aquele bebê, para que ele seja fortalecido no seio da sua família. Olha o que estão fazendo com a nossa cultura ocidental. Fazendo com que as mulheres não tenham vontade de serem mães. Mas do outro lado do mundo acontece justamente o contrário. Minha cunhada, ela é pediatra neonatal e o bebê mais prematuro que ela já recebeu, não, o menor bebê que ela já recebeu,
tinha 395 gramas. Era uma lata de leite condensado. Mas esse bebê sobreviveu, saiu da UTI e foi entregue aos seus pais, não é? No Brasil, o aborto induzido é considerado prática criminosa e tem pena de 1 a 3 anos de prisão, exceto em 3 casos, segundo a lei: o risco de vida para a mãe, anencefalo e estupro, segundo o artigo 128 do Código Penal. Mas o pastor Silas Malafaia, ele gosta de uma frase que diz: o direito à vida é a mãe de todos os direitos. E sabe, ele também diz: a diferença entre um óvulo fecundado e você que me ouve nesse momento é o tempo de vida e a nutrição. A vida, ela é inviolável, ela deve ser inviolável. O princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre vida e morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo. Não podemos fazer concessões e precisamos estar alertas quanto às ações de manipulação da nossa consciência e o desrespeito à vida humana. O aborto, segundo o pastor Silas Malafaia, o nosso querido pastor, é o massacre dos poderosos sobre os indefesos. Quem defende o aborto? É quem nasceu, é quem não foi abortado. Então, precisamos estar atentos. No Brasil se protege alguns animais com crimes inafiançáveis, mas estão tentando promover o assassinato de bebês. Não seria o ser humano mais digno? Não é? O feto é um ser que precisa ter seus direitos. O aborto é um assassinato cruel. Quando o bebê já tem sentimentos, sente dores, é muita crueldade. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que é inimaginável que alguém fale em direitos humanos e defenda a morte. Mais uma vez repito a frase do próprio pastor citado: a sociedade está coisificando a vida e está cada vez mais insensível. A sacralidade da vida, o começo da vida, o tópico 2. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida se dá desde a concepção. A vida começa quando ocorre a união do gameta masculino com o feminino. E essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria. E, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por desejos ou caprichos humanos. A posição cristã, não é? Nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A igreja mantém o princípio teológico da autoridade bíblica. A igreja defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. A igreja, a posição cristã é de ratificar, não é? Que toda ideologia secularizada deve ser combatida. Toda ideologia que vai de encontro aos princípios cristãos deve ser combatida. As Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida, desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo também deve fazer. As Escrituras defendem que a vida humana, ela inicia na concepção. Então, nós, igreja, também precisamos defender. Por fim, né? Já estamos chegando ao fim. Vamos às verdades finais. Vamos fazer um apanhado, um resumo. Então, vamos lá. Primeiro, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. 2, a concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. 3, a interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. 4, a valorização da dignidade humana, o direito à vida,
e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. E 5, acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e conservador da vida humana. Só o Senhor pode dar a vida, só o Senhor também pode tirar a vida. A igreja foi chamada para ser luz neste mundo de trevas. Então não podemos abrir mão do nosso posicionamento. Esse é o nosso posicionamento e nós devemos lutar até o fim. Sabe por quê? Porque seremos perseguidos, estamos sendo perseguidos, mas não somos abandonados. Podemos até ser abatidos, mas jamais seremos destruídos. E você quer saber por quê? Aqui em Natal, o pastor André Galvão e todos nós dizemos que EBD é bom demais. Muito obrigada pela oportunidade. Espero poder vê-los em breve.